Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, trato o processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a SINFRA, em razão de possíveis irregularidades no convênio 710/2016, celebrado com a Prefeitura de Araputanga para a ampliação do sistema de abastecimento de água naquele município. No relatório preliminar, a SESEX apontou falhas na prestação de contas em razão da ausência de extratos bancários, do comprovante de devolução da quantia de R$ 24.372,00 e de comprovantes de despesas. Citados, o ex-prefeito Joel Martins de Carvalho informou que seu mandato como prefeito se encerrou em 31 de dezembro de 2020 e o relatório que indeferiu a prestação de contas foi elaborado em 2022. Afirmou que as contas prestadas durante a sua gestão foram aprovadas e alega que a irregularidade ocorreu na gestão do seu sucessor. O senhor Enilson de Araújo Rios, prefeito no período 21 a 2024, afirmou que todos os documentos foram lançados na plataforma do SIGCOM e que as pendências apontadas foram cumpridas. No relatório técnico conclusivo, a SESEX constatou a devolução dos recursos remanescentes, mas manteve a irregularidade por entender que a devolução do saldo ocorreu 4 anos após o encerramento do convênio. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do procurador, Dr. William de Almeida Brito Júnior, opinou pela regularidade das contas, com ressalvas e pela aplicação de multa aos responsáveis. É a síntese do relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Coloco em discussão o relatório. Na discussão, nós temos aqui sustentação oral, o doutor Nestor Fernandes Fidelis. O senhor é filho do Walter Fidelis? Sou caçula, por sinal. Né? Conheci muito seu pai. Eu era repórter e o Walter Fidelis era deputado. Foi prefeito, deputado de Cáceres, né? Da região de Cáceres. Foi secretário junto com o conselheiro Walter. Olha só. Colega do nosso saudoso conselheiro Ari Campos, pai do conselheiro Neto, que é meu contemporâneo de Liceu Salesiano São Gonçalo. Muito bem. Ele era estudioso lá no Liceu? Ele era à minha frente, bem mais experiente que eu, dá para ver. Mas tem cara de estudioso, né? Então, com certeza, era muito estudioso, nosso querido Campos Então, Neto. acabamos de descobrir que primeiro tem que estudar no São Gonçalo, né? Tem que passar por ali. Depois você vai, né? Eu fiz também fui aluno lá no São Gonçalo, um conselheiro. Eu fiz cursinho no São Gonçalo. E passei no vestibular na UFMT. Tese confirmada, né? Bom, então eu passo a palavra a Vossa Excelência para 15 minutos de sustentação oral. Vamos lá. Senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, procurador-geral de contas, caros colegas advogados aqui presentes, autoridades que cumprimentam em nome do prefeito Enilson de Araújo Rios, que está aqui presente, meu cliente nesta ocasião. O prefeito Enilson foi vice-prefeito de Araputanga quando houve a execução desse contrato. Depois ele politicamente se afastou do prefeito por diversos motivos, e este convênio é um dos motivos, o trato com a coisa pública de forma muito equivocada, e se elegeu como prefeito candidato de oposição. E se reelegeu agora em 2024 novamente, nessa gestão de simplicidade, mas de vir buscar ajuda. Em janeiro de 2021, a primeira atitude dele foi vir aqui, visitou o senhor no gabinete, recebeu as orientações devidas e tem feito o que é possível diante daquilo que recebeu, que herdou do ex-prefeito, cujo nome foi citado agora há pouco. Então, nossa sustentação oral tem por base esse convênio, que é o convênio 710 de 2016, que a execução deste convênio se deu no ano de 2017, até o ano de 2019, época em que Enilson de Araújo Rios era vice-prefeito, não era ordenador de despesas. Vice-prefeito não apita nada, não manda nada, não tem responsabilidade nenhuma, portanto, pela execução do convênio. No entanto, ainda surge contra ele um apontamento de responsabilização exclusivamente por não ter sanado pendências documentais
No próprio relatório, Vossa Excelência já demonstrou que houve, sim, foram sanadas, com atraso, porque não tinha recebido os documentos devidos, inclusive da própria Secretaria. Tanto foram sanadas as irregularidades perante a Secretaria de Infraestrutura e Logística, que ele pôde ser candidato a prefeito. Ele acabou de me dizer, inclusive, se eu não tivesse resolvido esse problema, não teria certidão negativa para me candidatar novamente. A atual gestão tomou as providências que eram possíveis, efetivas e tempestivamente. Extratos bancários e aplicação financeira, bem como as informações coletadas pela plataforma SIGCOM, comprovam, está nos autos, que não havia saldo remanescente de R$ 97.407, como apontado no relatório, mas sim, o saldo efetivo final do convênio foi de R$ 24.884. Ele devolveu a mais, porque esse recurso ficou aplicado, ele devolveu todo o recurso na ordem de R$ 26.065. Está aqui também juntado aos autos o DAR, número 32.87.577.033, no valor de R$ 26.065,41. Páginas 107 e 108 do anexo 2 da defesa. Toda a documentação bancária, devidamente protocolizada para análise por meio do sistema SIGADOC, conforme protocolo cujo nome é extenso aqui, não vou ler, está na defesa também, conferindo ampla transparência e possibilidade real do trabalho realizado. Houve um apontamento também de que havia faltado devolver o valor de R$ 20,33. Embora se tratando de valor considerado bagatela, irrisório, o gestor devolveu o recurso na data de 22 de novembro de 2023, conforme faz prova o anexo 3, página 106. De forma que, mesmo havendo uma pendência pequena, foi também comprovado nos autos que foi devolvido. Trata-se de taxas bancárias. No aspecto técnico, o convênio foi aprovado pela Cinfra. Importante consignar que, no relatório técnico conclusivo, houve a manutenção da responsabilidade do atual prefeito, com base unicamente na alegada ausência de comprovação documental, que acabamos de citar e que estão nos autos. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, de forma ponderada, afastou a existência de dano ao erário. Não há dano ao erário, não há a necessidade de comprovação de que há dolo ou culpa na conduta do gestor. Isso é importante evolução neste processo, no reconhecimento de ausência de qualquer conduta pela qual ele pudesse ser, de alguma forma, penalizado. Entretanto, Excelência, a aplicação de multa ainda remanesce. Não encontra suporte, no entanto, fático jurídico. Não faz sentido, se não existe uma razão de puni-lo, se não existe dolo nem culpa, ao contrário, se demonstrou-se toda a presteza, eficiência e busca de herdar da situação danosa, resolver o problema, ele não tem por que ser penalizado. A gestão atual adotou todas as providências ao seu alcance, com a apresentação tempestiva de documentos. A instrução normativa conjunta das Secretarias de Planejamento, Fazenda e da CGE, número 01 de 2015, citada no relatório, não pode ser aplicada para imputar responsabilidade a gestor que não executou o convênio. Ele era vice-prefeito, não era ordenador de despesas. Sob pena de violação do princípio da responsabilidade subjetiva e da individualização de conduta. E esse ponto eu chamo a atenção, inclusive cumprimentando aqui a Corte por conta dessa coragem que nós escutamos aqui durante o momento em que foi explanado as atitudes, os atos, as condutas praticadas pela Corte atualmente, a coragem de levar ao máximo as suas atribuições constitucionais, mesmo que venham reclamações, que é possível que aconteça, mas não pode ser acusado de omissão, diante das situações dos consignados e tantas outras situações. Mas eu faço essa ressalva aqui, esse parênteses, quando fala de individualização de condutas, porque quando Vossa Excelência presidia a Corte, 2 pontos chamaram minha atenção como profissional de direito que atua aqui há 26, 27 anos. O senhor notificou os municípios para que aplicassem, na condução das políticas públicas, a Lei Geral das Microempresas. E, a partir daquilo, todos os municípios de Mato Grosso aprovaram. Mato Grosso foi o primeiro estado no Brasil que todos os municípios aprovaram a regulamentação da Lei Geral da Microempresa. E Vossa Excelência
atuou muito fortemente com relação à individualização das condutas, daquele ano de 2010 a 2012. Sei disso porque atuava naquela época e fiz algumas defesas com base nessa situação. É exatamente isso que estamos conclamando, que seja separada a conduta de um prefeito que herdou problemas e procurou resolvê-los com os instrumentos que tinham, daquele que executou o convênio de forma equivocada. Enfim, a Constituição, artigo 5º, inciso 55, assegura o contraditório, ampla defesa, exigindo prova inequívoca da omissão ou da conduta dolosa ou culposa. Não tem, como bem salientou o parecer do Procurador-Geral de Contas. A jurisprudência desta Corte, dos tribunais superiores, exige comprovação clara, sem dúvida, de nexo de causalidade e conduta com resultado lesivo. Não tem resultado lesivo. Foram devolvidos os recursos. Com isso, encerro requerendo que seja reconsiderado a recomendação do relatório para que o prefeito Enilson de Araújo Rios seja excluído de rol de responsáveis, para que haja homologação da prestação de contas com a boa-fé anotada e diligência e zelo demonstrado pela atual gestão, por razão de justiça, de bom senso, tendo em vista que, com aquilo que herdou, com os instrumentos que tinha, fez o que era possível fazer e tem praticado uma gestão de responsabilidade, com simplicidade, mas com muito dinamismo, buscando a ajuda do Tribunal de Contas em diversas situações. Eram essas nossas alegações e nosso requerimento. Obrigado, doutor. Presidente. Desculpa. Com a palavra, doutor Alisson. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Nestor Fidelis pela sustentação oral muito clara, muito objetivo. Parabéns. E, de modo que eu entendo, excelência, se for comprovado a regular aplicação dos recursos, bem como a devolução do saldo remanescente do convênio à conta do órgão concedente. E entendo pela exclusão da multa sugerida no parecer, de modo que se exclua a sugestão de multa a ser aplicada ao senhor Enilson de Araújo Rios. É o novo parecer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Alisson. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas, doutor Nestor Fidelis, é incrível o tal do DNA, né? Médico, conselheiro Guilherme Maluf. Como tem parecença, né? Essa espiritualidade me ensinou, senhor doutor Nestor Fidelis. A espiritualidade me ensinou. Quem tem comunicação tem mais força. Então, nós temos a ciência, as ciências, né? E vem esse dito: quem tem comunicação tem mais força. O senhor tem muita força, porque com a sua comunicação, a ciência fica mais explicitada, né, presidente? Fica mais explicitada. Então, é um dom que Deus lhe deu e que bem use em favor de si, da família e para a sociedade. A defesa sustentada pelo advogado, senhor presidente, sintetiza o meu voto. Vindo ao encontro desse pensamento do procurador-geral, doutor Alisson, sempre muito brilhante. Então, de fato, é isso que o advogado, doutor Nestor, sustentou. O contrato foi executado na gestão anterior, não se prestou conta devidamente no tempo certo. O prefeito sucessor, que eu disse aqui, cuidou disso. Constatou-se um remanescente a ser devolvido à Secretaria de Estado concedente. O valor foi devolvido. A nossa equipe especializada no gabinete verificou a atualização monetária do valor, isso ocorreu, e a providência foi tomada. Por isso mesmo, no mérito, eu recepcionava o parecer do Ministério Público de Contas e, no particular da multa, não,
mas agora recepciona a integralidade do pronunciamento do Procurador-Geral para votar, senhor presidente, de acordo, então, com a área técnica, com o Ministério Público de Contas, para julgar as contas do convênio regulares. E aproveito para registrar a importância da seriedade como agiu o prefeito atual, desse período, 21, 24, mas que renovou o mandato, né? Porque o conselheiro, qualquer de nós, conselheiros relatores, a gente não notifica, cita, porque acha bonito ou feio. Nós estamos cumprindo o nosso mistério. O do gestor é ver e prestar conta, explicar. Facilita muito. Agora há pouco, o ilustre conselheiro Guilherme Maluf, de uma forma muito ciosa, como ele próprio ele disse, ó, se lá no processo tivesse as informações comparativas da vantajosidade do procedimento administrativo, não teria adotado a medida cautelar. Ele teve que adotar. É do mistério dele. Então, parabéns ao prefeito e parabéns à Vossa Senhoria pela brilhante sustentação. Como vota, senhor presidente? Os conselheiros que votam de acordo com o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.